Olá, meus queridos, bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Estamos aqui para mais um estudo hoje. Quero agradecer a todos que têm se inscrito, curtido, me ajudado para que este canal cresça e mais pessoas junto conosco possam aprender, estudar mais a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre Jesus, a palavra de Deus. E disse Deus, a palavra de Deus. Bem, todo início de estudos normalmente fala a mesma coisa. É muito importante, já que a gente vai fazer estudo, que nós estejamos de posse da Bíblia para acompanhar, para verificar, conferir os textos, Porque nós somos homens, erramos e a palavra de Deus está aqui para confirmar e conferir os textos, para conferir ver se está tudo certinho mesmo. Vamos lá para mais esse ensino? Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo, digamos assim, que existe hoje no mundo, tudo que nós vemos, sentimos, ouvimos, tudo está criado aqui nesse versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. No verso 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando nós estamos estudando a palavra de Deus, é importante vocês observarem os verbos que estão usados aqui. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. A palavra do Senhor, Deus falou, Deus disse e houve luz. A palavra de Deus criou a luz e houve luz. Verso 4. E viu Deus que era boa a luz e fez separação entre luz e as trevas. Vamos fazer algumas pontuações nesse texto. A palavra, ao criar a luz, a revelação, aquele que revela o que está oculto, entendemos que Jesus é a palavra criada e revelada por Deus, que Jesus é a luz. Ele é aquele que revela tudo o que está oculto nas trevas, na escuridão. Deu para vocês entenderem? Ao criar a luz é a palavra é Jesus. Ele que revela aquilo que está oculto. O Espírito Santo de Deus em Jesus revela aquilo que está oculto, aquilo que está nas trevas, em oculto, nos trazendo a luz, nos facilitando para que nós enxerguemos aquilo que é a palavra de Deus. João 1, do versículo 1 ao 5. No princípio, que é no Bereshit, era o verbo. O verbo é a palavra, é uma ação de Deus. O verbo é a ação, a palavra. Estava com Deus e o verbo era Deus. Verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz, que é a palavra revelada, resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Prestem atenção, o verbo é a palavra de Deus, haja luz. O verbo se fez carne, habitou, tabernaculou entre nós e vimos os discípulos de Jesus, todas as pessoas lá em Israel na época de Jesus, viram a sua glória.
como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Primeira carta de João 5:7. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O Pai, Deus Pai, a Palavra, quem é a Palavra? Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, e o Espírito Santo. João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1:18 e 1 João 4:12. Deus é Espírito. Homem nenhum jamais viu Deus Pai. Mas Yeshua, que é a palavra de Deus, aquele que se fez carne, Deus homem, e habitou entre nós, esse muitos viram. Mateus 17:1-13. Na transfiguração, queridos, todos os textos que estou citando aqui é muito importante que vocês leiam, não só o versículo, mas o capítulo inteiro, porque tem muita revelação, muita coisa profunda para nós aprendermos e estudarmos na palavra do Senhor. Mateus 17:1-13. Na transfiguração, Jesus levou a Pedro, Tiago e Jacó. Pedro, Tiago, sabia que Tiago é a mesma coisa que Jacó? Jacó. Então, Pedro, Jacó e João. Pedro, Tiago e João. A um alto monte. Jesus levou esses 3 discípulos a um alto monte. E a palavra do Senhor nos diz que ele se transfigurou diante deles, que o seu rosto resplandeceu como o sol. E os seus vestidos, os vestidos de Yeshua, né, de Jesus, que era judeu, possivelmente ele tinha ali um talit, o tzitzit, vestes judaicas, se tornaram brancos como a luz. Eram as vestes que ele usava naquela época. Lembre que Jesus é judeu, descendente da tribo de Judá. Os pais biológicos dele, José e Maria, eram da tribo de Judá, de Yehudá. Era Jesus 100% Deus, 100% homem. A palavra de Deus. Salmos 119:89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra, o verbo, permanece no céu. Lucas 4:1-13. Após orar e jejuar por 40 dias e 40 noites no deserto, Yeshua, que é Jesus, a gente fala Yeshua, é um tratamento carinhoso, é como se fosse um apelido de Jesus. Porque esse nome Yeshua é um nome Yehoshua, que é o nome Josué, que significa Deus salva, Deus salvador. E se você tirar a letra rei ali do meio do nome Yehoshua, fica Yeshua. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Até fiz aqui para vocês aprenderem junto comigo. Aqui em hebraico, Yehoshua. É o Yod, o Rei, o Shin, o Vav. Presta atenção nessa letra, tá? Vav e o Ain. Aqui tem escrito Yehoshua. É o nome de Josué, que significa Deus. Vocês lembram dessa letrinha, Yud Rei? Todas as pessoas que me seguem no meu canal sabem desse nome. Yud Rei, Vav Rei é o nome do Eterno. Eu serei o que serei. É o santo nome que judeu nenhum pronuncia. E como se fosse um apelido, eles tiraram essa letrinha aqui, ficou como se fosse um apelido, Yeshua. Então é o Yud, o Shin, o Vav. Presta atenção nessa letra, não é palavra, não é letra. Nessa letra aqui, que é a letra Vav, e o Ain. E aqui fica Yeshua. Yehoshua e Yeshua é a mesma coisa. Deus salva. Jesus, Yeshua, o Salvador. Tudo a mesma coisa. Lucas 4:1-13. Após orar e jejuar por 40 dias e 40 noites no deserto, Yeshua, Jesus, teve fome e foi tentado pelo diabo, o qual queria colocar dúvida nele sobre o amor e a fidelidade do Pai. E disse-lhe o diabo: olha a condição, se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está. Lembre que Jesus era um rabino, ele era um mestre
Ele conhecia muito bem, e como conhecia as Sagradas Escrituras da Torá, que nem só de pão viverá o homem. Lá em Deuteronômio 8:3, Deuteronômio 8:3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nas outras duas tentativas de desviar Jesus de realizar a obra de Deus, o diabo fracassou, porque Jesus é a palavra e ele venceu as tentações ofertadas por ele com a palavra de Deus. É assim que nós vencemos as ofertas do inimigo. O desejo dele é de nos desviar de realizar a obra do Pai, do Senhor, nos desviar da luz, nos cegar. E lá em Tiago 1:12-14, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Hebreus 4:12. No livro de Hebreus 4:12, a palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Espadas de 2 gumes é que o corte dela, ela corta assim, em ambos os lados, né? 2 gumes, corta do lado direito e do lado esquerdo dela. E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha que maravilha, meus queridos. Que texto maravilhoso. Salmos 119:11. Escondi, em algumas Bíblias, guardei, algumas traduções, né? Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se tem uma palavra que precisa permanecer guardadinha, escondidinha no nosso coração, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, não a palavra de homem. Tiago 1:2. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Olha que maravilha, Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra. Não basta nós só ouvirmos, estudarmos, que é o que nós estamos fazendo aqui, além de ouvir, que é uma bênção, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus é uma bênção para todos nós, mas só que além disso, nós precisamos também praticar aquilo que tem na palavra de Deus, praticar os atos de justiça, de amor, de misericórdia, de fé, todos os bons conselhos de Deus, que Ele é o nosso melhor conselheiro. Então, tudo que é na palavra de Deus é para ser, além de estudada e ouvida, também praticada. Mateus 7:24-29. Todo aquele, pois, que escuta, que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, correram os rios, assopraram os ventos, combateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Olha que maravilha, meus amados. Ao lermos Gênesis 1:1, entendemos claramente que pela sua palavra, Deus criou tudo, os céus. Quando falamos dos céus, está aqui todo o universo, os bilhões de estrelas, galáxias, que ele chama de seu exército e as chama pelo nome. Já tem estudo aqui no canal maravilhoso que eu fiz sobre esse texto aqui, que o Senhor, o Eterno de Israel, ele conhece e chama o exército do universo, que são as estrelas, as galáxias, ele conhece e as chama, cada uma pelo nome. Imagine nós, que somos aqui na terra, a criatura que ele fez para exaltarmos a glória dele, para a glorificação e exaltação do nome do nosso Pai. Ele nos conhece como nos conhece, de dentro para fora, porque foi ele que nos criou. Nos relatos de Gênesis 1, aprendemos com detalhes toda a criação no nosso planetinha Terra. Gênesis 1:26. No dia sexto, prestem atenção, no dia sexto, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e
sobre todo gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Isso são palavras de Deus quando criou o homem. A palavra de Deus, após criar o homem do pó da terra, criou Adão e Eva, em Gênesis 1:28, leiam aqui na Bíblia. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre as aves do céu, sobre os peixes. Aí tem o restante do versículo aí que é muito importante ler. Lá no Gênesis 1:31, e viu Deus que era muito bom. Tov meod. E viu Deus que era muito bom. Sabe quando Deus diz isso? Logo depois que ele criou o homem. E viu Deus que era muito bom. E assim começou ali no Jardim do Éden um relacionamento perfeito, íntimo, direto entre o homem e Deus. Eles ouviam a voz do Senhor, a voz do Eterno, a palavra do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, lá em Gênesis 3:8. Lá em Gênesis 2, do 8 ao 17, leiam, Deus apresentou o jardim do Éden para Adão. Mostrou que no meio do jardim havia a árvore da vida. Esse era o alimento deles, a árvore da vida que estava ali no meio do jardim. Mas havia também a árvore da ciência, que é do conhecimento do bem e do mal. Nos fala das escolhas, do livre-arbítrio, para que ele, ali o Senhor falou que era para Adão cuidar e lavrar do jardim e guardasse o jardim. E o Senhor lhe deu uma ordem, uma só tinha uma lei, uma ordem no Éden, que o Senhor deu para Adão. Gênesis 2:16, 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem Adão, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, você se alimentar dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Essa foi a palavra de Deus. Só tinha uma ordem: não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Recapitulando, a desobediência da palavra de Deus. Deus deu uma única ordem para Adão: não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Lá em Gênesis 2:20, ele fez para ele uma adjutora, Eva, que estivesse como sempre diante dele. Era para Adão ter sempre Eva na frente dele, próximo dele, perto dele. Gênesis 2:24, o Senhor constituiu o casamento. Guarde essa palavra, casamento, lá no Éden, no capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á, unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. E Deus os abençoou. Eva, tendo ouvido a voz da serpente, que colocou em dúvida a palavra de Deus, não só comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, como também deu para Adão. Ambos duvidaram da palavra de Deus, desobedeceram, pecaram, transgrediram contra o mandamento do Senhor. Com isso, vocês lembram que o Senhor falou que aconteceria se eles comessem dessa árvore? Certamente a morte veio. E, coisinha que ninguém quer ela. Ninguém quer ela, porque Deus não nos fez para morrer, mas nos fez para vivermos sempre com Ele. Com isso, a morte nos fala de uma separação. É a separação da vida com Deus. Nós tínhamos essa vida, essa comunhão, essa conexão com Deus na eternidade. E, infelizmente, perdemos. Por causa do pecado. O pecado nos separa de Deus. O pecado traz morte e sofrimento.
Deus criou o homem para que ele vivesse eternamente em comunhão com ele. Na desobediência, não só perderam aquele acesso da árvore da vida, mas também perderam aquela comunhão que eles tinham com o Pai, e causou uma potencialização do mal em todo o planeta. Não foi só Adão e Eva que sobre eles que veio a morte, veio uma potencialização do mal, esse interior, né, se potencializou no interior do homem, o mal, os sentimentos ruins, a maldade, a expectativa de vida do homem foi diminuindo. Vocês lembram quando a gente lê o livro de Gênesis, nos primeiros livros, a gente vê que as pessoas viviam muito. Logo no início, naquele início, teve pessoas que viveu, Matusalém viveu 930, acho que foi o homem que mais viveu, pessoas viveram 800, 700, 600, e por aí vai. Até que foi diminuindo, chegou a 120, e hoje, né, a expectativa nossa aqui, que tem na palavra de Deus, é de 70, uns quando, como diz a palavra do Senhor, uns quando passa disso é enfado e canseira. Já pensou se o homem comesse da árvore da vida no Éden após pecar? Vocês já pensaram nisso? Com um coração cheio de maldade, um coração cheio de pecado? Que estragos faria na terra, vivendo eternamente fazendo mal? Olha que coisa terrível. Por isso que o Senhor enviou o querubim rapidinho lá com a espada flamejante e falou, não, essa daqui vocês não comem mais não. Agora, ó, essa daqui vocês não comem mais não. Vocês tinham a liberdade de comer ela, né? Preferiram comer conhecimento do bem e do mal, então agora vocês vão trabalhar. É uma bênção ter trabalhar, é uma bênção do Senhor. Muitas pessoas acham que o trabalho é uma maldição, né? Não, é uma bênção. Toda a criação da terra foi atingida, o mal entrou no homem e tudo aquilo que antes disse que ele dominaria foi atingido. Antes havia paz entre o homem e os animais. Após, o mal atingiu toda a criatura, trazendo o mal, trazendo dores, trazendo guerra até entre os animais. Ao comer do fruto da árvore do bem e do mal, ficou intrínseco, ficou interiorizado, saiu a palavra, interiorizado, intrínseco no coração do homem, e se potencializou o mal, a desobediência, as más inclinações, os maus sentimentos, que passaram a existir a partir daquele momento. Antes, Adão tinha a luz. Antes, eles resplandeciam, eram inocentes, puros, santos. O mal não fazia parte do seu interior. Gênesis 3,17. E Adão disse, porquanto, e a Adão, isso Deus falando para Adão. E a Adão, presta atenção. Deus falou para Adão não comer. E a Adão disse Deus, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, que não comesses dela, maldita é a terra por causa de ti, Adão. Com dor comerás dela todos os dias. Coitadinho do Adão. E nós que somos descendentes do Adão. Mas, lá em Gênesis 3,15, a inimizade é entre ti. Presta atenção. Que maravilha. Que profecia maravilhosa que tem desde ali do Gênesis. Nada pega o Senhor desprevenido. Ele é onisciente, sabe tudo. Mas o Senhor não os desamparou. O Senhor não desistiu do homem, não desiste de nós. O Senhor nos ama, Ele não desiste de nós. Pois, além de santo e onisciente, e onipresente e onipotente, Ele é amor. É Deus justo e bom, sua bondade, graça e misericórdia duram para sempre. E a sua palavra é fiel e verdadeira. Gênesis 3,15. Sentença da serpente. E porém inimizade, preste atenção, hein? Gênesis 3,15, pega a Bíblia. Entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa foi a profecia. Leia aí na Bíblia, Gênesis 3,15. É uma profecia, meus queridos. Aqui o Senhor já estava mostrando, porém inimizade entre ti, que era entre o diabo e a semente da mulher, que é o ser humano, que viria lá na frente da descendência da tribo de Judá, a semente da mulher,
da tribo de Judá, que é Jesus, que esmagaria a cabeça, né, da serpente. Então, sempre houve essa inimizade, sempre vai haver essa inimizade entre o inimigo e a semente da mulher. Entre a tua semente, aqui por alegoria, lembra que tem lá no livro de Judas 1:11, sobre a semente do mal, a semente maligna, a semente de Caim também é uma descendente que é na palavra citada como semente do maligno, porque entraram pelo caminho de Caim, descendência, geração do mal, pessoas que não se arrependem, pessoas que não se humilham, pessoas que não querem saber de Deus. Em João, primeira carta de João 3:12, não como Caim, que era do maligno, que matou seu irmão Abel. Olha que coisa horrível. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Existe essa semente até hoje. E a sua semente, que é a igreja fiel, semente da mulher, Jesus, da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, esta descendência, que é da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus feriu, não só feriu, esmagou a cabeça de Satanás. Mas o inimigo, que é o diabo, feriu o calcanhar de Jesus. A caminhada, que traía a caminhada, fala os próprios irmãos, a traição que houve dos próprios irmãos, né? O inimigo incitou lá para levantar contra o ministério de Jesus. A promessa de Deus aqui é que enviaria o Salvador para esmagar a cabeça da serpente. Ferir o calcanhar é trair aquele que faz por trás. Coisa triste, né? Traição. O diabo é astuto, sedutor, maligno e traidor. Toda a ação do inimigo em fazer os irmãos de Jesus, alguns do povo judeu, se voltasse contra ele. Lembro da história de José, de Yosef, traído pelos irmãos dele, por inveja? Pois bem, intentaram matá-lo, mas venderam a uma caravana de ismaelita, indo para José no Egito como escravo e de escravo a governador do Egito. Só ali os irmãos reconheceram ele e aceitaram em sua glória. Mera coincidência com a história de Jesus? Toda traição por inveja de Jesus, o amado do Pai, pelos seus irmãos, o levaram à glória. Jesus esmagou a cabeça da serpente na cruz. O diabo e seus ardis feriram o calcanhar de Jesus, mas ele esmagou a cabeça. Satanás na cruz do Calvário, no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele venceu a morte, nos trazendo novamente a vida eterna com Deus. João 3,36. Aquele que crê no Filho, na palavra, em Jesus, tem a vida eterna. Hoje, nossos irmãos judeus ortodoxos aguardam o Mashiach em glória para restaurar a paz em Jerusalém, Israel e no mundo. E ele virá com resplendor e glória. Apocalipse 21, 1-27. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Nos fala de um casamento, uma comunhão, um relacionamento perfeito. Aquele relacionamento perfeito lá do Éden. Lembram? Verso 3, Apocalipse 21, 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo e será o seu Deus. Verso 17. Conforme a medida de um homem, que é a medida de um anjo, voltaremos a nosso estado do Éden, sermos como anjo, a mesma medida do anjo, puros, inocentes, santos, anjos de Deus. Apocalipse 22, 2. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a saúde das nações. Nunca mais haverá choro, dor, pranto, lamento, e verão o seu rosto. Que maravilha, meus queridos. Olha as profecias que nós vamos ver, as bênçãos do Senhor que nos aguarda. 1 Tessalonicenses 5, do 8 ao 11. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios,
vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Verso 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, é a luz, prova do amor do Pai com seus filhos. Verso 10, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. 1 Timóteo 2,4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Apocalipse 21, do 1 ao 27. Leiam tudo. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus para com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e será o seu Deus, conforme a medida de um homem que é de um anjo. Lembra que voltaremos ao nosso estado do Éden, puros, inocentes, santos como os anjos do céu. Jesus veio, principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Quais profecias que se cumpriram com o nascimento de Jesus? Vamos relembrar algumas delas. Nós sabemos que em toda a palavra existem mais de 300 profecias no decorrer de toda a história bíblica sobre a vinda de Jesus. Vamos falar só as principais aqui, só para nos refrescar um pouquinho a cabeça. Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Está lá no livro de Mateus 1, do verso 22 ao 23, e também em Lucas 1, 31 a 35. No livro de Miqueias, profeta Miqueias 5, 2. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Mateus 2:1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, cumpriu a profecia. Isaías 11:1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, Davi, raiz da tribo de Judá, e suas raízes um renovo frutificará. Romanos 1:4. O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, do 1 ao 4. Salmos 89, 3, 4. Fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. A tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração a geração. Gênesis 12, 23. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mateus 22, 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Casamento. Lembra da palavra? João 2, 1 ao 11. Leiam João 2, do 1 ao 11. Nos fala sobre as bodas de Caná da Galileia. Por que será que Jesus principiou o seu ministério, que é a obra, o serviço, a obra do Pai, numa boda, num casamento? Precisamos ter uma noção da cultura judaica e entender alguns detalhes e colocações da palavra escrita. As bodas em Israel duravam uma semana, era entre 7 e 8 dias.
Era um banquete com família, parentes, amigos, convidados que vinham de perto, convidados que vinham de longe. Era uma comemoração com muita alegria, muita fartura de alimento, aquele banquete maravilhoso. Detalhe desta festa de casamento, que era a celebração das núpcias, que no terceiro dia do batismo de Jesus, que está lá no livro de João 2, 1 ao 11, no terceiro dia após o batismo de Jesus, fizeram umas bodas em Caná de Galileia. Na parte, Galileia fica, só para vocês se situarem, Galileia fica ao norte de Israel, Jerusalém fica embaixo, Galileia fica no norte. Estava ali a mãe de Jesus, descreve isso no texto. Foi convidada. E foi convidado também Jesus e seus discípulos. No verso 3, e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Imaginem acabar o vinho num casamento. Vinho era o primordial das festas da boda do casamento, as festas do casamento. Um dos costumes e tradições judaica naquela época é que eles tinham talhas, que eram como se fossem vasos de pedras, que cabiam em média 120 litros de água. Aquelas talhas de pedra, aqueles vasos, né, jarros de pedra, continha água para purificação. Nós sabemos que naquela época não se tinha essa facilidade de água. Israel sempre foi um lugar muito seco, muito árido, desértico. Então, quando eles faziam esse tipo de festa, que vinham muitas pessoas, convidados de longe, de perto, eles deixavam essas talhas, né, esses vasos com água para purificação. É água para lavarem as mãos. Eles tinham esse hábito, lógico, de acordo com a necessidade, se lavavam de 2 a 3 vezes ou mais no decorrer do dia. Então, a palavra do Senhor, nesse texto, quando Maria falou, a mãe de Jesus falou que tinha acabado o vinho, haviam ali 6 talhas, e as talhas estavam vazias, porque Jesus deu uma ordem para que enchesse aquelas talhas de água. Estavam ali 6 talhas de água vazias, né, que eram para a purificação dos judeus. No alfabeto hebraico, cada letra tem um valor numérico. Tem uma letrinha que quando eu mostrei para vocês sobre o nome de Jesus, de Yeshua, que é a letra Vav, que eu falei com vocês, a letra Vav. Essa letrinha aqui, que é a letra Vav, ela não parece um cabo de sombrinha invertido? Ela é retinha, tá vendo? Tem um pauzinho no final aqui, ela tem tipo um ganchinho. É como se estivesse conectando, pegando alguma coisa de cima, como se fosse querendo pegar alguma coisa de cima. Essa letra no hebraico, ela é a 6ª letra hebraica. Já falei aqui em outros estudos no meu canal, que a cada letra em hebraico tem um número, corresponde ao numeral. A letra Vav corresponde ao número 6, que é o número do homem, que o homem foi criado no 6º dia. Então, essa letra Vav aqui está também no nome de Yeshua. Coincidência? Yud, Re, Shim, Vav e Uai. Yeshua. Aqui Yehoshua. E aqui Yeshua. Yud, Shim, Vav, Ain. Aqui é o nome inteiro. Aqui é como se fosse o apelido. Já deu para vocês aprenderem isso, né? E essa letra aqui é a letra da conexão. É aquele que traz aquilo que é eterno para a terra. Que maravilha, né? Partícula de Deus, nome do Senhor. O Shim, já os que viram meus vídeos anteriores, é a letra que fala da luz, da menorá, do candelabro. O Vav é a letra da conexão, daquilo que pega aquilo que é eterno, traz para nós. E o Ain tem vários significados. O Ain também. O Ain é a letra dos olhos, do olhar, daquele que vê tudo, vê todas as coisas. E também fala a letra do infinito. Vê, que do nada faz tudo, ele vê todas as coisas. E essa letra aqui, tudo isso no nome de Yeshua, de Yehoshua. A letra Vav nos fala da conexão. Pois Deus criou o homem no 6º dia. Aqui as 6 talhas nos fala do coração do homem, vazio, sem perspectiva, sem alegria. Mas Jesus estava presente. Jesus estava presente. E, como eu falei, essa letra Vav possui um gancho que nos fala da conexão daquilo que vem de cima, entre o céu e a terra, nas questões espirituais e terrenas. Jesus veio para conectar
novamente o homem a Deus, trazer aquilo que é eterno, trazer novamente aquela comunhão existente lá no Éden entre Deus e nós. Lembram que Adão e sua desobediência à palavra de Deus, nós perdemos essa comunhão, essa conexão, essa ligação que nós tínhamos com Deus, perdemos a alegria, perdemos a plenitude que tínhamos no Éden. Por isso nossa alma se abate com tristeza, angústias, nossa alma tem sede do Deus vivo. Lá no Salmo 42, 2 e 5, leiam o Salmo todo. A palavra fala o seguinte, olha que bênção, que maravilha. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação na tua presença. Filipenses 2:9. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. No santo nome de Yeshua, Jesus veio para conectar, trazer essa conexão, essa comunhão, essa plenitude, essa alegria novamente com o Pai. Em Jesus, o homem tem esse acesso direto novamente com Deus. Lembra da profecia no Éden, Gênesis 3:15, que a serpente, lá da serpente e Jesus, que a semente da mulher, que é Jesus, esmagaria a cabeça da serpente? Ela, que é a serpente, tirou a nossa alegria em Adão, mas Jesus esmagou a cabeça dela na cruz do Calvário, quando no terceiro dia ressuscitou. Ele nos trouxe a vida, a alegria para a igreja, para a esposa fiel, a alegria daquela conexão, daquela comunhão com Deus e a eternidade novamente. João 3:36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. 1 Coríntios 15:54 ao 56. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. João 14:1 ao 31. Leia tudo, vale a pena, meus amados. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Disse Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. 1 João 5:18-19. O maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Nós que somos de Jesus, temos a eternidade no nosso coração, que Jesus já comprou a nossa vida, pagou um alto preço por ela, o maligno não nos toca. As bodas em Caná de Galileia. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Verso 7. Disse-lhe Jesus, enchei d'água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Cada talha cabia em média 120 litros de água. E disse-lhes Jesus, tirai agora e levai-o ao mestre-sala, e o levaram. Tudo o que Jesus mandou, eles obedeceram e fizeram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Verso 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Fazei tudo o que ele vos disser. Olhe para Jesus. Ele é o projeto de Deus para nos resgatar e salvar e nos conectar ao Pai e à eternidade novamente. A obediência à palavra. Eles ouviram a palavra de Jesus e obedeceram. Ouvir, conhecer e praticar.
Na obediência à palavra de Deus, os sinais e os milagres de Deus acontecem na nossa vida. Jesus mostrou aqui o seu poder e caráter apropriado como Mashiach, como o Messias, como ungido, né? Que Yeshua, Mashiach, Jesus, o Messias, o Eterno salva, é ungido de Deus. Na obediência deles, houve o milagre. O sinal, a água transformou-se em vinho, e um vinho excelente. Jesus restaurou a alegria daquele casamento. Todos ali ficaram alegres. O esposo, a esposa ficaram alegres, os convidados, todos ficaram alegres. Jesus é aquele que nos dá alegria excelente, porque ele nos conecta com o Pai, com a eternidade, e isso alegra a nossa alma. A presença do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo nas nossas vidas. E beberam o vinho excelente. Ao beber aquele vinho, ficaram alegres, a alegria voltou. Nós sabemos que o vinho nos fala da alegria do Espírito Santo e satisfaz o vazio da nossa alma. O sinal é para aquele que bebe o vinho. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Pontuações. O que aprendemos nesse estudo? Que o casamento entre o homem e a mulher, a família, é e sempre será honrado por Deus. Sua palavra é imutável. Lá no Éden, lá no livro de Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Isso é um mistério de Deus. Uma só carne. A comunhão, a intimidade que há entre o esposo e a esposa, entre Jesus e a igreja, é um mistério. Na palavra, o noivo, esposo, é Jesus, e a noiva, que é a esposa, será a sua igreja fiel. Deus se fez propício ao homem. Jesus está profetizado desde o Éden. Os profetas profetizaram: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No terceiro dia, houve a dispensação do Espírito Santo. A alegria voltou. Que possamos hoje convidar Jesus, Yeshua HaMashiach, para fazer morada eterna em nosso coração e provar desse vinho, da alegria do Espírito Santo em nosso coração. Lembra que somos templos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus faz morada em nossa vida para a nossa santificação. Porque na eternidade seremos convidados para participarmos das bodas dele. Em Apocalipse 19:9, bem-aventurado aqueles que são convidados, chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Será o grande momento que todos nós aguardamos. Estarmos para sempre na plenitude da alegria, na santidade, na pureza, santificação, eternamente em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Se gostaram desse estudo, inscrevam-se, curtam, ajude esse canal a crescer para que outras pessoas junto conosco estudem e conheçam mais e mais a palavra do Eterno. Amém, meus queridos? Forte abraço e até o próximo estudo.